Olá, como eu tô feliz de você ter clicado aqui nesse vídeo. Eu me chamo Helena de Barros, eu tenho 18 anos e esse aqui é o novo quadro do canal Terapia da Semana, onde meu intuito é estar postando aqui uma vez na semana uma conversa, onde o nosso alvo e o nosso objetivo é trazer mais foco, mais motivação, trazer sentido à vida, leveza para a vida e menos ansiedade. Na verdade, eu decidi iniciar em 2026 esse quadro pensando em pessoas que vão trabalhar, que começam a sua semana, né, na segunda, e elas ouvirem isso pela manhã. Hoje eu quero falar sobre um assunto muito sério, que é qual o sentido da vida. Primeiro, quando a gente fala de sentido, né, qual o sentido da vida, a gente está se referindo a nós que somos seres racionais. E quando a gente fala de ser humano, a gente tem que falar da história do ser humano, né? Desde o início de tudo. O início de tudo é o ser humano primitivo, que a sua rotina era caçar, coletar alimentos, proteger o grupo e sobreviver ao frio, à fome e aos predadores. O seu princípio era a cooperação e o instinto de sobrevivência. E o que essa época nos dá ensinamento, né, o marco dessa época, era sobreviver e manter o grupo vivo. E não havia luxo nessa época. Depois vem o nascimento da civilização. Isso é na antiguidade, no Egito, na Mesopotâmia, Roma, enfim. A sua rotina era a agricultura, era uma boa alimentação, construção de cidades, política e comércio. Os seus princípios eram a ordem, a hierarquia, a deuses, mitos e leis. Então, o ensinamento é que o homem ele começa a querer buscar sentido na vida além da sobrevivência. Aí surgem as perguntas de quem somos? Qual é o nosso papel no mundo? O que acontece depois da morte? Então vem a época do pensamento filosófico, a Grécia Antiga, onde sua rotina era buscar por conhecimento, era observar a natureza, a observação da natureza e a reflexão sobre a vida. Os seus princípios eram a razão, ética e o autoconhecimento. E os ensinamentos deixados nessa época, Sócrates ele vai dizer para conhecer-te a ti mesmo. Aristóteles ele vai dizer que a felicidade vem da virtude. E o nosso querido Platão ele diz que existe algo além do mundo material. O sentido da vida passa a ser viver bem, com razão e consciência. Guarda isso. Guarda isso. O sentido da vida passa a ser viver bem, com razão e consciência. Então, vem a Idade Média, onde a sua rotina passa a ser trabalho no campo, uma vida simples e uma forte presença de religião. Os seus princípios era a fé e a obediência. E o ensinamento dessa época é que o sentido da vida era servir a Deus e preparar a alma para a eternidade. Então vem a época moderna, o progresso e razão da revolução científica e também industrial, aonde a sua rotina era trabalhar em fábricas, era vida urbana e também o avanço na tecnologia. Os seus princípios eram o progresso, ciência e o individualismo. E o ensinamento deixado nessa época é que o ser humano ele começa a acreditar que ele pode controlar o próprio destino. Então, começa a nascer um vazio dentro de nós. E aí, nós vamos falar agora do ser humano atual. O que você tem a me dizer? Qual é a rotina do ser humano atual? Quais são os princípios que o ser humano atual carrega? E qual é o ensinamento que a geração atual diz? A rotina é o trabalho acelerado, redes sociais, a dopamina barata, a busca por essa dopamina barata, essa satisfação, essa motivação, esse prazer que nunca sacia nada, só vira vício. E a comparação constante.
que nós vivemos. Seus princípios? Liberdade, consumo e busca por identidade. E agora eu vou resumir um pouco, né, os marcos assim importantes. Uma palavra para resumir um pouco da época, das épocas. Primeiro eu falei sobre a sobrevivência, que o ser humano o objetivo dele era sobreviver. Depois era a hierarquia, depois veio a filosofia e ética, depois o princípio e simplicidade, depois o avanço tecnológicos e, por último, com a tecnologia, o poder está nas nossas mãos. Porém, vivemos alienados. A tecnologia, a gente tem uma falsa ilusão. Assim, tem os seus benefícios, mas também tem os seus grandes malefícios que essa evolução que nós vivemos nos trouxe. Aí você me pergunta, Milena, o que tem a ver o sentido da vida com a história do ser humano? Primeiro que no início de tudo, lá na pré-história, a nossa sobrevivência, o nosso intuito, né, nosso objetivo era sobreviver da fome, do frio e dos predadores. Mas a verdade é que a gente ainda vive essa constância de sobrevivência. A gente ainda tem esse instinto grande de sobrevivência, só que de forma diferente. O que eu quero que vocês pensem é que a vida, ela é muito além do que a gente pode imaginar. E o sentido da vida, ela pode ser diferente, tanto para mim, tanto para você. Mas eu te pergunto, depois de tantos e tantos e tantos anos, será que não houve alguém, ou será que até este momento a gente ainda não sabe responder a essas perguntas? De por que nós existimos? Ou para que nós viemos ao mundo? Qual é o sentido da vida? Sabe, eu vou responder para vocês o que é o sentido da vida para mim. Primeiramente, é adorar a Deus. E também é crescer. Quando eu falo de crescer, eu falo de procurar ser uma pessoa melhor cada dia, sobre ser uma pessoa verdadeira, honesta, humilde e que seus princípios não está interligado com coisas materiais, sabe? Mas com aquilo que o dinheiro não compra. Mas também a nossa geração, o mundo que nós vivemos, acontece que a gente acha que a gente avançou, que a gente está crescendo, que a gente está evoluindo, mas na verdade não. A gente não está evoluindo, pelo contrário. A gente acha que agora a gente tem todo o conhecimento, que a nossa tecnologia está assim, cada vez só vai aumentando, só vai aumentando. Na verdade, não. Tudo isso, tudo que é em excesso, uma hora começa a nos fazer mal e uma hora a conta vai chegar, sabe? Acontece que a gente agora tem tantas informações e aí com a própria tecnologia, gente, nem tudo que a televisão fala é verdade. Olha só, escuta o que eu vou te falar. Duas coisas, na verdade, que são importantíssimas para a nossa educação, para a nossa vivência e também o sentido de vida, que as coisas que têm grande influência, né, que acaba se aliando, que acaba sendo aliadas a essas coisas, é a política, governo e as indústrias. O governo, ele vai vir com uma narrativa de mudança. Não, vai melhorar, vai ter mudança total. Já as indústrias, ela vem com a narrativa de suprir a sua necessidade. Mas a verdade é que essa necessidade foi criada por eles mesmos. E o governo, eles querem implementar uma necessidade para depois vir resolver, para dizer que fez alguma coisa. Helena, o que isso tem a ver com o sentido da vida? Você tá indo para outra, tá falando sobre outra coisa. Não, gente. O sentido da vida é aquilo que nós vivemos. Talvez o mito da caverna irá fazer um pouco de sentido para você. É sobre você não ficar com a cara assim para a parede, com a cara aqui pro telefone e achar que é livre, e achar que conhece tudo. A gente tem que aprender a olhar para a vida de forma diferente. Quando eu falo de governo e de indústria, por que eu tô falando isso? Por que isso influencia no sentido da nossa vida, na vivência que nós temos? Na verdade, porque isso é a ponta de um iceberg, mas na verdade existe todo um sistema por trás disso. E o que
que o sistema influencia no sentido da nossa vida. Simples. Primeiro, eles começam a criar hábitos. Primeiro, eles começam a implementar rotina. Primeiro, formando a deixa, a rotina e a recompensa. Quem leu o livro Poder do Hábito vai entender o que eu estou falando. Aí pensa comigo. A deixa, acordar cedo. Rotina e trabalhar. Recompensa, ganhar um salário. Mas eu vou repetir para você. Acordar cedo, trabalhar muito, ganhar um salário, ganha pouco. E gastar tudo. E então, tudo se repete. Estranho, né? E pronto. Sem sentido para refletir, para pensar na vida. E aí a gente vive o quê? Em ansiedade, constante ansiedade. O que vai ser da minha vida? Ai, eu preciso de um emprego melhor, eu preciso receber melhor. Ai, dívidas. Tô sem dinheiro, não posso fazer isso. Ou então começa a comprar roupa, comprar comida, comprar aquilo para suprir uma necessidade que o sistema e nós permitimos que esse sistema influenciasse nisso na nossa vida e a gente começa a ter um vazio. Não agora não é pequeno, agora é um vazio imenso que com tantas coisas que existem no mundo, meu Deus, é tanta coisa que a gente fica perdido. E isso é um pouco louco e também, na verdade, um pouco pesado. É sobre abrir um armário e falar, meu Deus, não tenho uma roupa para poder sair. Mas sendo que nosso armário tá cheio. A gente comprou roupa tem um mês. E a gente tá dizendo que não tem roupa pra sair. O que eu quero dizer pra você é que a gente passa a querer mais. Mais. Só que até onde esse querer possuir, querer consumir, vai nos levar. Porque o sentido da vida não é nada material. E como eu disse para vocês, Platão ele vai dizer que existe algo além do material, do que é material. Então a gente tem que buscar isso. Como que a gente vai buscar isso? Conhecer-te a ti mesmo. Mas como que a gente vai conhecer-te a ti mesmo? Com a felicidade, que é a virtude. O que eu falei para vocês guardarem, que eu falei sobre a razão e a consciência, é basicamente o oposto de tudo que nós vivemos hoje em dia. Hoje em dia a gente mexe no telefone sem ter consciência do que está consumindo, qual o impacto, aquele vídeo de 15 segundos que a gente acha que não vai lembrar, mas o nosso cérebro ele pode ter criado algum padrão, alguma crença, algumas vezes até uma alimentação ou uma certa comparação que houve ali que você não percebeu, mas teve impacto no seu cérebro. Hoje em dia as pessoas elas são alienadas e o instinto de sobrevivência que nós temos que ter agora é se livrar disso. Agora, além de se livrar da fome, no caso não querer mais passar fome, a gente tem que aprender a controlar um pouco da nossa alimentação. Observar com os predadores aquilo que nos aprisiona, que nos pega, que nos agarra e nos machucam. Quais são essas coisas? Será que são as redes sociais, a internet, o que a gente fica consumindo ali? Mas enfim, eu quero apenas repetir e dizer que pode existir vários sentidos da vida para cada pessoa, mas propósito de vida é individual. O sentido de vida é você sempre vai ser crescer, sempre evoluir. E isso é você viver bem com a humanidade, é você não ser um peso para a sociedade. O ser humano hoje em dia ele é um peso para a natureza, um peso para o próximo, é um peso, sabe? É tanta inimizade, é tanta falsidade, é tanta mentira. Hoje em dia as pessoas não vivem mais na verdade, elas querem mentir porque é na mentira que elas lucram. Porque é na mentira que faz com que elas consigam chegar mais rápido, ter um atalho mais rápido para chegar no objetivo dos sonhos ilusórios que elas têm. Então, o sentido da vida, para mim, é crescer. Mas saiba sempre que crescer é você desacelerar. É você não crescer no ritmo que está crescendo, porque hoje em dia sim. Hoje em dia a pessoa que faz academia já quer tomar bomba, quer crescer logo. Hoje em dia a pessoa começa a trabalhar, investir em alguma coisa, já quer 3 milhões de reais na conta em 3 dias. É tudo rápido, quer tudo rápido. Então, desacelera. Use menos telefone. Isso é só uma dica mesmo. E
Busque ter e busque valorizar os princípios que você tem na vida. Que pra mim é Deus, a mim mesmo, a minha família e a minha carreira. Porque, né, eu vivo em um mundo, em uma sociedade, então eu preciso trabalhar, eu preciso agregar conhecimentos profissionais, sabe? Mas é isso, eu espero muito ter feito você refletir em alguma coisa, pelo menos, né? E eu prometo que os próximos vídeos serão mais leves e mais leves assim, né? Serão assuntos totalmente importantes, mas serão mais conversas, sabe? Algo mais solto. E é isso. Um beijo. Fica com Deus.